Oi, gente, tudo bom? Então, estou aqui de volta para trazer mais um vídeo para esse canal, né? Hoje eu vou falar sobre concurso público. Um concurso é uma das coisas que eu faço, que eu tenho na minha rotina do dia a dia, é estudar para concurso, né? Então, assim, eu tenho duas formações de nível superior. Sou assistente social, primeiro eu fiz o curso de serviço social, trabalhava como assistente social e, como eu gosto muito de estudar, eu resolvi fazer o curso de advocacia. Então, eu estudei direito para fazer concurso, com esse objetivo, era para fazer concurso, tá? E aí, assim, que concurso que eu queria, né? Na época que eu comecei a estudar para concursos, quando eu terminei o curso de advocacia, eu queria concurso para nível superior. Eu pensava em concurso para magistratura, Ministério Público, procuradora, defensora, né? Então, ainda não tinha certeza qual qual o concurso, né, que eu deveria fazer, a carreira que eu deveria seguir, mas eu sabia que eu queria fazer um curso que eu pudesse aproveitar todas as matérias de direito, porque como eu fiz a faculdade de direito e gosto muito de estudar, principalmente as matérias de direito, eu pensei, bom, só vou fazer um concurso que tenha, que eu possa ter as matérias de direito. Bom, por que eu pensava nisso? Porque curso de analista, concurso para analista ou concurso para técnico, né, que seria nível médio, eu teria que estudar português, matemática, raciocínio lógico e informática. Então eu sempre fugi desses concursos. E acontece que eu comecei a estudar errado, né? Porque eu queria já estudar para um concurso top, né? Para um concurso de carreira jurídica. Mas é porque eu achava que tinha questão também do status, né? Bom, se eu tinha uma faculdade de serviço social, tinha atuado como assistente social. Quando eu estava fazendo faculdade de direito, ainda atuava como assistente social. Então, quando eu terminei a faculdade de direito, eu ia prestar concurso para atuar como uma carreira de nível superior, né? Então, eu não pensava em ser analista, técnico, porque eu achava que eu deveria já começar dessa forma. E daí comecei a estudar totalmente errado, né? Estudar só as matérias de direito, estudar para cargo, você não tinha ainda uma boa base. E assim, fugia de concursos que tinha matéria de português, raciocínio lógico e informática, porque eu sabia que nessas matérias eu não ia me dar bem, né? Eu não estudava, não eram matérias que eu estudava, e eu sempre pensei assim, não, português é muito difícil, eu não vou fazer concurso que tenha matéria de português. E assim fiquei estudando muito tempo, e assim, tem uma teoria que para passar num concurso de magistratura, de Ministério Público, né, de promotoria, a pessoa pode estudar 3, 4 anos, 5 anos, tem que estar bem preparada. E eu estava nessa ilusão e comecei a estudar dessa forma. E fugindo mesmo dos cursos que tinham português. Depois eu comecei a avaliar que para estudar direito é na língua portuguesa, então eu tenho que saber português, né? Eu tive toda essa dificuldade durante toda a minha história de vida, de estudar, de ter tido aula, quando eu, na época de estudar mesmo, ter o ensino nível Fundamental 1, Fundamental 2, ter o nível médio, né? Tudo isso eu meio que pulei algumas etapas, foi bem precário o meu estudo nessa formação. Eu vou falar disso dessas coisas em outro momento, porque eu estava pensando em falar um pouco nesse vídeo, assim, contar toda a história desde o início, né? Então, era uma vez e contar tudo. Daí eu pensei melhor, eu falei, não, eu vou contar, assim, o que está acontecendo hoje e depois eu vou resgatando outras informações, outras histórias, né? Então, assim,
hoje, qual concurso que eu quero fazer hoje? Hoje, eu quero fazer o concurso para o cargo de analista do INSS, certo? Porque como eu tenho a formação de direito, e no INSS você pode ter algumas vagas para que tem formação de direito, que tem formação de assistente social, psicologia, enfim, né? Para algumas formações. E tem o técnico, que é para quem tem formação de nível médio, né? Quem tem até o ensino de nível médio. Bom, aí eu, diante de todo esse histórico de ter estudado errado, de ter colocado o carro na frente dos bois, né? E então eu pensei que assim, eu vou me dedicar para um concurso de nível superior, que é o analista, para analista da Seguridade Social, né? E também para nível técnico. Porque quem estuda para o nível de analista, dependendo, guardando algumas proporções, são quase as mesmas matérias para o nível médio, certo? Então eu pensei, eu falei, olha, com esse tá tendo assim uma super dificuldade de abrir concursos novos. E aí eu fui vendo que assim, poxa, eu coloquei as coisas muito à frente, né? Então, com toda a minha história de estudo, história de vida, eu deveria ter iniciado realmente os concursos por um cargo de nível superior, mas um analista. Então, assim, perdi um tempão estudando para ser juíza, promotora, ainda não tinha nem decidido que carreira seguir. Agora, ultimamente, eu já decidi que, assim, juíza não, é uma profissão digna, maravilhosa, com muito status, mas eu não dá não, para mim não dou conta de ser juíza não. E então a maturidade vem e estudando para vários concursos, eu comecei a analisar que antes tarde do que nunca é legal eu começar pelo começo, né? Como diz, como realmente tem que ser feito. E aí eu falei assim, bom, toda vez que eu falava em concurso, agora ultimamente, mesmo sem ter tantas possibilidades de concurso, né, com esse novo governo que nós temos aí, né? Mas assim, sempre que eu lembro é que todo governo tem essa dificuldade. Não vai ter concurso, não vai ter concurso. Então eu não estou muito preocupada com essa história que não vai ter concurso, porque eu acredito que vai ter concurso. Agora, eu preciso hoje escolher qual é o concurso que eu quero fazer e me dedicar realmente para aquele concurso com todas as forças que eu tenho. E olha que eu tenho bastante força, viu? Aí eu pensei, eu falei, bom, eu tenho que escolher um concurso. Aí você pode até falar assim, mas Donata, você veio falar de concurso e você ainda não passou em nenhum concurso? Eu fiz esse questionamento e falei, poxa, é mesmo, como que eu vou falar de concurso se eu não passei em nenhum concurso? Não é verdade, eu já passei em concurso. Eu já passei num concurso para assistente social. No momento que eu passei nesse concurso, foi um momento super difícil da minha vida, assim, muitas tarefas. O meu filho era pequeno, hoje está com 25 anos, mas o meu filho tinha 2 anos e meio, 3 anos, quando eu me preparei para o concurso de assistente social no Hospital Geral em São Paulo. Era a formação que eu tinha, né? A formação de assistente social, e era o que eu queria naquele momento, era passar no concurso para assistente social. E mesmo trabalhando em 2 locais, eu trabalhava em 2 hospitais, e com filho pequeno, sozinha, porque o pai do meu filho tinha ido para o país dele, que ele é moçambicano, e várias coisas que em outro momento eu conto, ele ficou lá por 2 anos e eu acabei tendo que ficar sozinha, entre aspas, né? Porque eu tinha meu filho
E assim, eu não tinha apoio, uma rede familiar próxima, porque meus pais moravam no Ceará e em São Paulo, quando o Felipe era pequeno, minha irmã, Railda, que morava lá, ela trabalhava à noite, e aí assim, a possibilidade que ela teve de me ajudar, e foi muito bom que ela me ajudou, ela dormia durante o dia e à noite, antes dela ir para o trabalho, volta das 18 horas, ela ia buscar o Felipe na creche e ficava com o Felipe até eu chegar. Se eu me atrasasse, ela deixava ali com a minha vizinha até eu chegar por volta das 19, 19h30, poderia atrasar um pouquinho, mas às 20 horas ela tinha que sair para o trabalho dela, então era o apoio que eu tinha. O Felipe ficava o dia inteiro na creche. Foi uma época boa, foi maravilhosa, um outro momento eu conto, mas hoje realmente eu quero falar sobre esse concurso, sobre o concurso. E aí eu fiz uma colinha aqui, pra não me perder, né? E assim, já tô quase perdida. Então, deixa eu falar. Deixa eu ver. Então, eu tava falando sobre o concurso. Então, assim, o que eu resolvi agora nesse concurso? Eu vou estudar para o concurso do INSS. Agora lembrei, voltei. Então, eu tava falando que tem essas dificuldades do concurso e que não tem, a gente não sabe qual concurso que vai ter, se vai ter concurso, fica sempre todo mundo falando que não tem concurso, a televisão, o jornalista, todo mundo falando que não vai ter concurso, que vão acabar com os concursos. Eu já ouvi isso, mas isso não tira a minha motivação. Eu vou continuar estudando porque vai ter concurso sim. O que eu preciso é resolver para que concurso eu vou me preparar de verdade, e com o objetivo de passar, de ver o meu nome na lista, né? Na lista de aprovados e na lista de aprovados para ser chamado. Então, aí eu estava falando se eu não tinha passado no concurso. Olha a confusão que eu tô fazendo, gente. Depois eu acerto isso, mas olha só. Então, assim, eu estava dizendo que eu passei num concurso para assistente social. E naquele momento estava bem cheio de coisa, bem conturbada a minha vida, mas mesmo assim eu dei conta de estudar para o concurso. Esse concurso que eu passei para assistente social é um concurso que tinha 5 vagas, eu passei em 12º lugar. Então, assim, parecia que eu não ia ter chance de ficar com esse concurso, né? Mas aí tem os títulos. E na época que eu terminei o curso de serviço social, eu fiz estágio, eu fiz aprimoramento, eu participei, assim, de várias coisas que me favoreceu, me deu títulos, né? E aí, com esse título de aprimoramento que eu fiz, até no Hospital do Servidor Público Estadual, eu serviu como título, e eu passei de 12º lugar para 5º lugar, quer dizer, fiquei com a última vaga, né, para assistente social. E aí, na hora que foram chamando as assistentes sociais, eu ia ser a 5ª, sendo que aí, assim, a pessoa que estava em 3º lugar, ela resolveu ir para o fim da fila. E aí eu fui chamada em 3º lugar para serviço social, né, como assistente social, para o Hospital Geral de Guaianazes. Bom, para mim foi maravilhoso, né? E sendo que no momento eu estava trabalhando em outro hospital como assistente social, passei nesse concurso, fui chamada para trabalhar como assistente social nesse outro hospital, né? Que eu tinha feito o concurso. Bom, então passei no concurso, ok? Aí depois eu fiquei me questionando, eu falei assim, mas eu vou falar sobre concurso para direito, eu não passei nenhum concurso, eu não assumi ainda nenhum cargo no concurso. Daí, se você lembrar no início do vídeo, eu falei que eu comecei a estudar errado, né? Estudar para concursos de nível top mesmo. Eu queria ser já, assim, sair da faculdade com toda essa história e já ser promotora, já ser juíza, né? Enfim. Então, quando foi em 2017, eu comecei a estudar e aí eu comecei a refletir. Eu falei, não, eu tenho que estudar também para analista. Analista é bom. E eu começo como analista e depois eu subo a escadinha, né? Então, eu comecei a me conscientizar um pouco. Aí eu prestei o concurso para analista, eu me inscrevi, né, no concurso para analista do TRF1.
que aqui na Bahia é um dos estados que está dentro do TRF1. E aí eu me inscrevi para técnico e para analista. Falei, bom, quem pode o mais, pode o menos, né? Enfim. Mas assim, não estudei legal, aquelas matérias português, raciocínio lógico matemático, informática, não estudei. Isso aí, não estudei e fui para direito, né? E estudei direito que eu gosto mesmo, comecei a estudar e tal. Não estudei redação, enfim. Na prova, fui fazer a prova. Não queria ir fazer a prova, estava sem vontade de fazer a prova. Daí minha amiga veio pra cá, minha amiga Cristiane. Ela veio do Rio de Janeiro, ela estava morando no Rio de Janeiro. Aí ela veio pra minha casa pra gente ir fazer a prova junto. Eu falei, poxa, agora eu vou ter que ir fazer essa prova, né? Porque a Cristiane vem e eu com aquela cara de quem não queria ir fazer a prova. Bom, fui fazer a prova. No dia de fazer a prova, consegui uma carona pra Cristiane, porque ela ia fazer a prova num local e eu em outro local. Eu consegui uma carona para ela foi fazer a prova dela e eu segui para ir fazer minha prova. E no caminho que eu estava indo para fazer a minha prova, quem estava me levando era o meu marido. E eu achei maravilhoso. Estava um trânsito, um problema lá na frente. E eu falei, ótimo, tomara que isso não se resolva, eu não quero chegar nessa prova. Aí a culpa não vai ser minha, né? Porque aí tinha tido um show, uma confusão, então eu estava tranquila, né? E ali rezando para que ficasse bem ruim mesmo, que eu não chegasse a tempo para fazer a prova de analista. Primeira prova que era de manhã. E a prova de técnico seria à tarde. Eu falei, mas eu não vou mesmo, porque imagina... Não vou nem conseguir fazer essa aqui, graças a Deus. E aí aquele trânsito foi melhorando e tal. Conclusão, cheguei no horário para fazer a prova. Entrei. Falei, poxa, não tem jeito. Vou ter que ir lá marcar o que tiver que marcar e pronto, né? Aí, antes de entrar para fazer a prova, encontrei uma amiga lá, né? Do cursinho, que estudávamos juntos. E ela estava lá, que ela foi fazer essa prova. E conversando, ela ia fazer a prova à tarde, na mesma escola que eu também iria fazer, né? Se eu quisesse ir fazer. Então, aí ela falou, eu vou. Aí eu falei, eu acho que eu não vou. Ela falou, vamos, nossa. Eu falei, não, eu até dispensei a minha carona, porque eu achei que não ia dar conta de ir. Ela falou, você vai comigo. Eu falei, pronto, não tem jeito. Agora eu vou ter que ir mesmo. Quer dizer, não queria fazer nenhuma prova e agora eu vou ter que fazer as duas. Ok, vou fazer. Não tem nada não, eu faço e vou lá, marco o xizinho e pronto. Então, aí fiz a prova da manhã, que era de analista. Claro, só fiz as matérias de direito, como já falei. A redação, fiz alguma coisa lá, escrevi, porque eu não tinha feito curso de redação, não tinha me preparado para fazer redação, não tinha me preparado... Português, então... aliás, eu nem fiz a de português, porque como era a prova da CESP, você poderia deixar algumas questões em branco. Então, eu deixei algumas questões que realmente eu não tinha estudado em branco. E aí, parti para fazer a prova à tarde. Aí fui lá, fiz a prova da tarde, fiz rapidinho, terminei. E, sabe, eu falei, bom, agora depende da minha carona, eu vou esperar a carona, né? E tudo bem. E aí nem fui olhar o resultado depois. Eu falei que nada, não vou olhar o resultado. Daí minha amiga, a Cristiane, olhou o resultado e me ligou. Falou, Donata, nós passamos na prova. Eu falei, sério, eu vou olhar. Aí, realmente, eu tinha passado nas duas provas, né, na prova de analista e na prova de técnico. A de analista, quando foram ver as redações, com certeza na de redação eu não passei, né? Então, dessa eu realmente fiquei fora. E a Cristiane passou nessa da redação, mas também não se preparou muito. Bom, várias coisas. Enfim... Passei sim, gente, na prova de técnico. Depois fui fazer até uma avaliação, porque eu tinha me inscrito na vaga para negros. E, bom, passei, né? Passei, meu nome tá na lista, até hoje tá lá na lista, foi em 2017, então ainda tem tempo se for chamada, né? Mas assim, passei no concurso. Ok, aí você pode falar assim, tá bom, você passou nesse concurso aí... bem longe, né? Numa colocação assim que talvez nem te chame. Pode ser. Eu acho que talvez não vão me chamar mesmo, não. Porque eu não botei fé em mim.
Eu não ia querer fazer a prova, não estudei legal as matérias que poderiam ter ajudado, só estudei direito, também não gabaritei em direito. E foi essa a história do concurso. Só que aí, para fazer esse vídeo e para falar de concurso, eu comecei a pensar um pouco. Bom, não passei, mas eu vou passar, né? Não passei, mas eu vou passar. E daí eu falei assim, mas tem um concurso sim que eu passei. E eu vou falar qual foi o concurso que eu passei. E é um concurso bem difícil. Eu vou falar isso no próximo vídeo.